Seja muito bem-vindo. Nós vamos falar sobre as energias da semana do dia 29 de setembro ao dia 5 de outubro. Uau, estamos chegando ao final do ano. Então vamos entender. Bom, no dia 29 é uma segunda-feira e a gente começa esse dia com uma lua nova em Capricórnio. Uma lua nova que é de uma lunação virginiana. Ou seja, o ciclo lunar, né, que a gente está vivendo, tem o tom de Virgem. Virgem é que rege esse ciclo lunar que se deu em um eclipse solar, gente. A gente teve um eclipse solar de lua nova, então é uma lua nova muito potente. O que ela faz? Potencializa novos inícios, né? Uma lua nova fala sobre iniciar. E quando vem de um eclipse, que a gente teve muito ali transformação, pode ser fora, dentro, a gente foi muito remexido, porque a gente tem sempre uma temporada de eclipse, né? Então a gente teve um eclipse, que eu tenho aqui um vídeo falando sobre esse eclipse lunar, de lua cheia em peixes, e depois a gente teve o solar, que eu não fiz vídeo, porque não deu. Inclusive, eu estava até pensando se eu ia manter esse canal aqui, estou mantendo, porque eu gosto muito de falar sobre várias coisas, então eu tenho vários canais, né? Eu sou professora de yoga, eu sou astróloga, eu tenho 3 canais e trabalhos e plataformas, então às vezes eu acho que eu não vou dar conta, e às vezes eu acho que eu preciso focar em um negócio, mas eu tenho um ciricutico que eu quero fazer tudo. Então, se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer e seja muito bem-vindo. Então, continuando, gente, é isso, eclipse solar, né? Lua nova, Virgem, foi a segunda lua nova de Virgem que a gente teve esse ano, a gente teve 2, que é assim o céu pedindo um reforço realmente para a gente olhar para essa energia virginiana, né? Então a gente trabalhou muito o eixo Peixes-Virgem, certo? Então isso é um ponto. Eu vou falar sobre a energia virginiana aqui. Não, eu não vou falar, gente. Se você quer saber profundamente sobre isso, na minha plataforma tem uma aula para você entender profundamente essa energia, tá? Porque é muito importante a gente entender a energia, realmente como ela é. É importante a gente entender a luz e a sombra, para a gente trabalhar, principalmente numa alunação, a gente olha muito para a sombra, a gente vai lidar mais com a sombra de Virgem, tá? E é pra gente curar aquilo ali. Então, veja aí no seu mapa o grau 29 de Virgem, onde você tem, porque se deu nessa casa, né? Nessa área, na casa do seu mapa, essa casa do mapa aí, que você tem o seu mapa, e nessa área da sua vida. Se você não sabe identificar os pontos no mapa, eu também tenho na minha plataforma uma aula sobre isso, tá? Uma masterclass lá sobre isso, para te ensinar isso. Agora a gente vai falar sobre a lua crescente, que na segunda-feira a lua fica crescente em Capricórnio, no grau 7 desse signo. Então, mais uma vez, veja em qual casa que vai cair para você especificamente. Se vai pegar algum planeta, a gente fala que pega algum planeta. Quando a lua entra numa fase próximo ali, num grau que está próximo a um planeta que você tenha. Tem algum planeta em Capricórnio próximo ao grau 7? Para trás e para frente 5 graus, para trás e para frente do grau 7. Se você tem, assim como eu tenho Netuno, por exemplo, no grau 4, então eu vou trabalhar com esse Netuno nessa fase crescente. Essa fase crescente, o Capricórnio dá o tom dessa fase crescente da lunação virginiana, a segunda, e é toda essa semana, né? Toda essa semana que a gente está falando, do dia 29 de setembro ao dia 5 de outubro. O Sol, ele tá em Libra, né? A gente está com o Sol em Libra. O Sol, ele vai clareando a energia em que ele tá levando luz para Libra. Também não vou falar aqui profundamente sobre... Eu não falo profundamente sobre um arquétipo, porque tem na minha plataforma, senão esse vídeo ficaria longuíssimo, né, gente? Pra gente aprofundar nos signos, nas características dos signos. Uma coisa que eu posso te oferecer gratuitamente
é você entrar no meu grupo do Telegram, Guia dos Astros, porque lá eu levo as previsões do dia. Não todo dia, assim, sistematicamente, mas quase todo dia. Principalmente quando a Lua muda de signo, que é de 2 dias e meio, 2 dias e meio, você fica sabendo os movimentos da Lua ali, tá? Então eu levo muitas coisas lá que você vai aprendendo mais sobre astrologia gratuitamente. Mas se você quiser um estudo mais aprofundado, entra realmente na minha plataforma, porque é um valor muito bom. Você tem aulas lá de yoga, meditação, para tudo que tem, é muito barato. Beleza, então continuando. O que eu vou falar mais aqui é um pouquinho sobre a energia de Capricórnio, porque dá o tom da lua crescente, tá? Então, Capricórnio é um signo voltado para a matéria, para as realizações materiais, tá? Para gestão de tempo, gente, muito gerir o tempo. Capricórnio não quer perder tempo. Por quê? Porque ele quer realizar. Ele quer realizar as coisas, ele quer construir um legado. E não só que ele quer subir o topo da montanha em termos materiais, mas ele quer também chegar no topo em termos espirituais, em tudo, né? Ele quer alcançar os seus objetivos, é um signo muito maduro, que traz autorresponsabilidade e sabe que dele que depende toda a sua vida, né? Não é um signo que fica ali se vitimizando, tá? Então, é o que a gente é para fazer nessa semana? Focar nisso, em priorizar. O que é importante para a minha vida, o que eu preciso aqui priorizar, o que não vai me levar onde eu quero chegar. Então, eu vou descartar isso aqui, eu não posso perder tempo. Observa com que você pode estar perdendo tempo. E a gente está falando de uma lua crescente que pede movimento, né? Então, é uma fase, essa semana próxima, fase crescente, é assim, vamos se movimentar, vamos fazer o que a gente estava ali querendo fazer, é agora que a gente tem esse gás, é uma fase então mais yang, tá? Na lua nova a gente está um pouquinho mais refletindo ainda. Por quê, gente? Porque a gente não tem tanta clareza, é uma fase mais zinha, a gente está olhando mais para dentro, para entender o que a gente quer plantar, quais são as sementes, não sei o quê. E aí agora, lua crescente, Capricórnio, trabalho, né? Vamos trabalhar, mão na massa, autorresponsabilidade, pé no chão, maturidade, olhar para a realidade. É aquela velha história, né? Fazer o que você pode com o que você tem. Isso se dá às 20h54 do horário de Brasília, na segunda-feira, dia 29. A gente tem nessa semana Mercúrio que está em Libra, né? E Mercúrio fala da mente, fala sobre a nossa comunicação em Libra, né, pedindo uma comunicação realmente diplomática, uma comunicação que visa também o outro, e não estou falando só de mim, eu estou também considerando o outro, eu estou buscando a justiça, o equilíbrio, faz uma quadratura ali com Júpiter que está em Câncer. Então, essa tensão, que é uma quadratura, né, Júpiter em Câncer, a gente está falando, então, de 2 signos cardinais, Libra e Câncer, né, 2 signos que têm uma iniciativa. A iniciativa de Libra é buscar novas relações, novas parcerias, e Câncer, a iniciativa dele é essa proteção, essa segurança emocional, né, um signo sensível que busca, assim, estar protegido emocionalmente. Então, essa tensão, às vezes, Câncer pode querer ficar ali no recolhido, né? Se recolher muito, ficar muito para dentro, sabe assim? Buscando essa segurança e parar de se relacionar, né, gente? Parar de buscar essas parcerias. Então, é importante a gente olhar para as parcerias, né? Porque os relacionamentos, eles nos impulsionam para um crescimento. Então, se você está muito aí sem se relacionar, se você está muito fechadão, na temporada de Libra, né, que a gente não está vivendo ainda a lunação, mas a gente está assim na temporada que a gente está com o Sol em Libra. Então vai se relacionar, vai buscar realmente essas parcerias, seja parcerias para um trabalho, né, uma sociedade, uma coisa ali para o seu trabalho, ou realmente você conhecer novas pessoas, você buscar isso. Sair dessa casca, né, porque o Júpiter em Câncer, ele pode trazer isso, vou ficar aqui na minha casa e ninguém me pega aqui.
né? Então você some na sua concha, pode ser uma coisa assim. Então a gente vai sentir nessa semana essa tensão entre, cara, meu lar, a minha concha, ficar aqui em casa, ficar resguardado, e Mercúrio, que está ali falando para a gente buscar novas parcerias, e a gente está falando sobre Júpiter e Mercúrio, essa tensão, né, entre esses planetas que podem sugerir várias possibilidades, né? E aí eu quero reforçar isso também sobre esse vídeo, gente. A astrologia, elas nos fornece inúmeras possibilidades diante de um posicionamento. A gente pode falar sobre muitas coisas, tá? Que uma análise do mapa geral, né, do mapa do céu geral ali como tá, e amarrar tudo e transmitir o que eu sinto, assim, que diante desse mapa pode ser que venha mais esse posicionamento, né? A gente também pode considerar que Mercúrio, estando em um signo que é de ar, né? Então a gente pode ficar com a mente muito voltada para a lógica, porque os signos de ar se voltam para a lógica. E aí Júpiter em Câncer está também nos lembrando de que é importante considerar a intuição, o sentir, né? A gente unir isso também. Unir o sentir nas nossas decisões ali, sabe? A nossa intuição, até porque Marte está em Escorpião já, a gente está com as nossas motivações, as nossas ações voltadas para a nossa intuição mesmo, que é esse olhar para dentro também com esse Marte em Escorpião. Júpiter com Mercúrio, como Júpiter no que ele toca ele faz expandir, pode expandir muito também a nossa comunicação. E mesmo que seja um aspecto de tensão ali, né? A gente tem muita ativação desses cardinais nessa semana, né? Então, veja, Mercúrio sendo ativado por Júpiter e vice-versa, Mercúrio em Libra, Júpiter que está em Câncer, a Lua crescente dando tom da semana em Capricórnio, então os cardinais muito ativos, né? E cardinal simboliza a energia de iniciar mesmo, de iniciativa, né? De começo. Talvez a gente veja aí, de fato, novos inícios se dando nessa semana. E o último posicionamento que eu vou falar é Vênus, que está em Virgem, fazendo uma oposição com o nodo norte, que está em Peixes. Durante essa semana também a gente vai ter esse posicionamento, essa oposição, que é um aspecto de tensão, né, a oposição, em que pede um equilíbrio desse eixo. Se você quer ter insights sobre esse eixo, eu falei sobre ele no vídeo que está aqui no canal, sobre o eclipse lunar. Porque, realmente, como eu falei no início do vídeo, a gente trabalhou muito esse eixo nesse eclipse. Gente, basicamente é muita coisa para falar, então também não vou trazer aqui. Esse vídeo realmente é para ser curtinho, para a gente ter uma ideia da semana, o que vai acontecer ali na nossa semana. Se eu fosse escolher uma coisa só para falar sobre isso, Vênus, ela fala sobre apreciação, né? Sobre valorização de algo. A gente tá com ela em Virgem, então essa apreciação pela rotina, pela matéria, pelas coisas da matéria, organização, ordem, limpeza. E o nó do norte, que é a nossa direção, a nossa missão, para onde a gente deve olhar agora, está em Peixes, então a gente deve olhar, gente, para essa conexão com o todo, que vem dessa espiritualidade. E quando a gente fala sobre espiritualidade e Virgem, né? Peixes e Virgem é prática espiritual, prática espiritual. Então, quanto mais prática espiritual, trazer a espiritualidade para o dia a dia, para nossa rotina, para o cotidiano, e não só deixar a espiritualidade lá como uma ideia, ou só apenas no domingo, ou só, entendeu? É trazer para a prática, porque é assim que a gente integra realmente os valores espirituais. E unir, né? Unir a praticidade com a sensibilidade pisciana. Então, para a gente não se perder nesse mar de informações, que é uma coisa que eu acho importante sobre
um vídeo sobre as energias da semana é a gente não ficar tão perdido em um monte de informação que isso pode acontecer. Então, qual o ponto, gente? Qual o ponto principal, assim? Eu gosto muito de acompanhar as lunações, sabe? Então, pega lá no grau 29 de Virgem, onde foi? Qual casa foi? Saber as casas, identificar as casas é muito importante. Porque você vai ter uma ideia do realmente qual a área que eu estou trabalhando em todo esse ciclo lunar, que são 29 dias e meio, tá? É um ciclo de aprendizado, é um ciclo de crescimento, a gente evoluir um pouquinho com cada lunação. Aí você pega aonde foi o grau 29, onde se deu, qual casa. Você está falando disso aqui. Você está olhando para isso aqui, para esse ponto. Nessa semana, você vai pegar o grau 7 de Capricórnio, que é a lua crescente, a segunda fase da alunação. Você vai entender que para atingir o objetivo dessa alunação, da casa tal, o objetivo é a casa tal. Essa casa aí da lua nova, 29 de Virgem. Tem um objetivo, é esse o grande objetivo. Agora você vai pegar na segunda semana essa casa de Capricórnio, grau 7. Isso aqui, essa casa, olhar para isso aqui e movimentar que a lua crescente vai te ajudar a você atingir o objetivo da lua nova dessa casa que a lua nova se deu. Entendeu? Entendeu como é que a gente faz, gente, para lidar bem com as lunações? Se você não entendeu e quer uma ajuda, marque uma consulta comigo que eu esclareço tudinho para você. Porque eu me formei em astrologia terapêutica, que é a gente fazer da astrologia uma terapia, né? Então a gente acompanhando as lunações, você pode fazer uma consulta comigo cada semana, e aí, em cada fase você entende aquela fase ali, aonde se deu. Aí eu clarei tudo para você na sua vida, tá? Vou deixar aqui os meus contatos, meus cursos. Fique com Deus e até mais. Ah, e se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe com alguém. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva para você ter acesso aos próximos aos próximos vídeos. Obrigada por estar aqui, fique com Deus e até mais.